Primeiramente, o senhor poderia se apresentar? Me apresentar. Meu nome é Ari Gomes do Nascimento. Eu nasci na cidade de Ipanguaçu em 1949, mas minha mãe só me registrou em 50. Então ela, por inocência dela, ela tinha outro filho que era de 51. Então quando ela foi me registrar em 51, registrou o outro meu filho de 51 e me botou como de 50, achando que eu não era de 49. Tudo bem, fiquei como 50. Eu nasci na cidade de Ipanguaçu, Rio Grande do Norte, e com 1 ano de idade nós viemos para Açu, morar em Açu. E lá eu me criei dentro da nossa religião católica, e junto com minha mãe eu fui acólito da igreja, e depois minha mãe resolveu ir embora para Mossoró, e eu, por teimosia, continuei em Açu, porque na realidade, quando meu pai morreu, eu fiquei com 5 anos de idade. Então, com 6 anos de idade, eu comecei a trabalhar nas casas, fazendo mandados, e aprendi tudo que eu sei hoje, eu devo às pessoas das casas que eu me encostei. Então, não sou uma pessoa que tenho um estudo avançado, porque eu fiz até a 4ª série primária, e hoje é uma criança de 9 anos, né? Mas dentro do meu conhecimento, eu fiquei em Açu até os 16 anos, depois fui para Macau, fiquei até os 21, e depois vim para Natal. Então eu aprendi tudo que eu sei hoje, tanto que eu procuro ser um historiador do nosso bairro, que eu cheguei aqui no dia 3 de março de 1972. Estou fazendo 45 anos, fiz 45 anos aqui dentro da comunidade. E ao chegar aqui eu já trazia uma bagagem de pobreza, mas uma bagagem de riqueza em trabalho. Aí fui ser manicure, cortar cabelo, lavar roupa para as famílias, costureiro, eu fui um dos costureiros, e depois me aperfeiçoei muito e comecei a trabalhar no bairro. Esse bairro aqui não tinha uma pedra de paralelepípedo, ninguém sabia nem o que era pedra de paralelepípedo. Então a gente começou a trabalhar dando à comunidade. Primeiramente era uma comunidade muito pobre, porque aqui moravam poucas pessoas, né? E as poucas pessoas que moravam, poucos ainda resistem, né? Mas o nosso morador mais antigo, que era seu Luiz Timbu, nós ficamos com ele até os 100 anos. Foi tudo muito bem comemorado. Eu sempre participei de tudo, porque como eu era historiador, eu tenho uma biografia do livro de Nova Descoberta, que se intitula, eu intitulei, em uma antiga história, uma nova descoberta. É o título do livro. Esse livro não foi publicado, porque eu não tive condições de publicar, mas tem assim, um acervo muito grande dentro da minha casa, porque eu comecei a amar esse bairro, a gostar, me adotei como filho daqui, e eu fui uma pessoa que sempre me preocupou o bairro, inclusive na iluminação, no calçamento. Eu me tornei um líder comunitário nato, pelo fator de ajudar a comunidade. O primeiro telefone público quem trouxe para a Nova Descoberta fui eu. Foi uma coisa assim muito grande, grandiosa, né? E porque eu tinha um telefone na minha casa que era tipo um telefone comunitário, mas eu tinha que chamar as pessoas nas casas porque ninguém tinha telefone. Aqui quase ninguém tinha carro. Então um carro que eu tinha, porque eu costurava muito bem, modesta parte,
Eu fui um costureiro de Natal, de renome, renomado, né? E costurei muito tempo. Depois veio a questão do social, que eu pregava na comunidade, e os políticos sempre me procuravam para que eu pudesse trabalhar para a comunidade. E eu sempre trabalhei para a comunidade, eu nunca fiz nada em benefício próprio na política, tanto que eu não tenho assim, nenhum bens. O único bem que eu tenho, que eu construí com a costura, foi minha casa e o meu carro. É a única coisa que eu tenho. Na política eu entrei, mas já tinha isso antes, né? Essa casa ela foi construída antes de eu ser político. Então veio a questão política e eu comecei a me envolver na comunidade, nas ações, como conselho comunitário, fui presidente de conselho comunitário aqui no bairro. Dei nome a muitas ruas, muitas vilas, porque aqui a gente não tinha a toponímia não sei se está certo esse nome, a toponímia do bairro, não existia. Então nós procuramos botar placas nas ruas, com o nosso próprio recurso, né? Que graças a Deus eu ganhava muito bem. Na política que eu nunca ganhei muito bem, porque eu não ganho para mim, eu ganho para a comunidade. Então antes eu ganhava para mim, então eu tinha condições e fazia tudo com muito amor. Tanto na parte religiosa, mas também toda a vida eu fui assim, uma pessoa que ajudei a todas as denominações, espírita, catimbó, Ubanda, igrejas evangélicas e a católica, que é da minha religião. Então eu sempre fui voltado às questões da comunidade, a comunidade começou a crescer. Nós aqui, a comunidade viu o primeiro edifício, primeiro prédio, primeiro andar, que não tínhamos. Então eu procurei fazer o desfile cívico para comemorar a pátria, que tinha professores que diziam que a pátria não tinha que comemorar, mas eu acho que a gente tem que comemorar onde nós nascemos, a nossa pátria. Então eu dei essa denominação, já está com 31 anos que eu venho fazendo esse desfile cívico na comunidade, até mostrando o que a comunidade tem, as escolas que nós temos, as escolas que não existem mais, porque nós tínhamos aqui o Padre Francisco Ferro, que também foi extinto, e para isso nós lutamos pelo 2º grau, aqui no Castro Alves, e pela reforma do colégio Ulisses de Góes, professor Ulisses de Góes. Isso foi uma luta nossa, não foi uma luta só de uma pessoa, nem só de Ari Gomes. Porque eu nunca digo que a gente fez sozinho, porque a gente sempre pedimos em comunidade. Postes antigamente os postes daqui eram de ferro, nós conseguimos trocá-los. Na época que a Luiz Alves foi governador, era de ferro, na Luiz de Paulo Afonso. Depois a gente começou a lutar junto com uma pessoa muito querida aqui na comunidade, pessoas que já se foram, como eu cito 2 pessoas do meu convívio, que se chama Maria Clotilde de Macedo, e o outro é José Gomes da Silva, que chamávamos Zé Professor. Era uma pessoa da comunidade que deu muita gente hoje são formadas em medicina, em direito, por conta de José Professor. A gente costumava dizer que José Professor, ele ensinava, ele era um professor nato também. Ele não tinha diploma, mas era nato. A gente costumava dizer que lá era detenção. Quando ninguém queria na cadeia, mandava para detenção, dizia professor, porque os meninos às vezes eram medonhos, e as escolas não aceitavam, né? Naquela época não tinha como aceitar. Aí quando os meninos não tinham mais jeito, aí levava para ser professor para dar jeito. Então eu acho que a minha vida aqui em Nova Descoberta foi pautada de ter amizades, boas amizades, e dentro do meu contexto eu procurei, na minha pequena sabedoria, na minha pequena leitura,
eu procurei trazer para a Nova Descoberta o que eu hoje tenho, que é um acervo do bairro, né? A história do bairro, dos que me contaram a história antes e dos que eu presenciei. Então eu acho que hoje Nova Descoberta tem essa casa que eu tenho, a única casa que eu tenho, e ela é transformada para que isso aqui fique, para minha família não ter condições de tirar nem desmanchar, para que ela fique historicamente no bairro como a casa de Ari Gomes. Eu acho que é necessário, como eu sou solteiro, eu acho que é necessário ter uma casa histórica. Ela já é um ponto de referência no bairro, né? E eu acho que vai se tornar não um museu, porque eu não acredito que o museu não tenha condições de fazer museu. Museu é depois, quando passar muito tempo. Mas pelo menos um memorial terá, eu estou guardando, em matéria de roupas que eu confeccionei, bolos que eu enfeitei, muitas coisas que eu fiz aqui dentro do bairro, porque esse bairro aqui, ele hoje se tornou um bairro muito conhecido, porque eu como costureira, eu trazia pessoas lá de fora, lá da cidade alta, para vir costurar na minha casa, porque eu costurava e as pessoas vinham conhecer Nova Descoberta, que não conhecia, porque Nova Descoberta era um logradouro. Era como se fosse, todas as ruas era cabaçal, porque não tinha, era só de areia, era riachos e muitas lagoas. Então a gente conseguiu calçamento, saneamento, iluminação. No cemitério hoje tem uma estrutura boa, porque também nós conseguimos. E aí pelo menos eu vi o bairro crescer, organizar-se. Muita gente foi embora porque não acreditou, mas os poucos que ficaram como eu, acreditei que Nova Descoberta ia ser um bairro que hoje a gente vê um bairro centro de Natal, porque nós somos centrais em tudo, né? Nós temos universidade, Hospital do Coração, Hospital Valfredo Gugel, o melhor hospital que tem na região e talvez no Nordeste, né? Quer dizer, nós temos aqui pertinho, nós temos aqui grandes farmácias, grande comércio, fábricas, e aí nós vimos esse bairro crescer. Eu acho que, não quero dizer assim que eu participei de tudo, mas de tudo eu procurei participar para que nós dessemos essa condição no bairro, para que ele crescesse e desenvolvesse. Falta algumas coisas? Faltam, porque isso nunca vai acabar. Primeiro porque o bairro ele está enquadrado num centro, e o bairro ele ficou central, mas ao mesmo tempo num recanto de Natal. Nós não temos, por exemplo, aqui por onde passar mais coletivos, porque as ruas são muito estreitas. Nós só temos a Djalma Maranhão para ir e vir. Se botar em outra rua vai ser um Deus nos acuda, não tem condições. A gente sabe que dentro do contexto do bairro, nós não temos estrutura, né? A não ser que acabe algumas ruas, mas isso não vai acabar nunca. Então nós precisamos, agora o que mais se precisa nesse bairro, se você me perguntar, eu vou dizer a você, que é a educação de tempo integral. É o que mais a gente precisa, porque nós estamos vendo que, infelizmente, os jovens estão se perdendo por falta da educação. E a educação é a base de tudo. Infelizmente, a gente está vendo uma dependência muito grande de jovens envolvidos com drogas, e isso acarreta, porque a droga ela envolve todo um contexto social. Ele desmancha com tudo que o pai e a mãe preparou para o filho. A droga desmancha. E isso é o maior desencanto que a gente tem, pelo menos eu. Aqui quando morre uma pessoa, criatura, eu fico tão deprimido, porque morre mais uma criança. Porque quando morre um adulto,
tudo bem. Aqui mesmo é um centro de velório que eu montei na minha casa há mais de 30 anos, que aqui eu faço velório, porque nós não tínhamos centro de velório no bairro, nós já temos. Então, não há essa necessidade. Mas aqui não vinha pessoas jovens, aqui só vinha mais idoso. Mas hoje não, é diferente. É os jovens que estão se acabando na droga. Mas precisa desse fortalecimento, que às vezes a pessoa diz assim, precisa de segurança, mas só precisa de segurança se tiver o bandido, se tiver o marginal. Mas precisa da escola de tempo integral, que eu acredito muito nisso. E eu ainda quero morrer e ver a escola de tempo integral, para a gente ver os jovens dentro da escola. Porque é o lugar que ele não pode trabalhar, porque depois da lei do menor não pode apanhar, menor não pode trabalhar, menor tem que estudar. Mas aonde? Essa é uma pergunta que eu interrogo sempre, porque a minha vida foi pautada nisso. E aí eu fui me botar na política, por esses fatores todos, me botar na política. Eu entrei na política em 88, fui candidato 6 vezes, na sexta foi que eu ganhei. E agora eu ganhei, mas não levei, porque houve um problema nos votos, e aí nosso coeficiente ficou pequeno para mim, faltou 39 votos. Eu poderia estar como vereador mais um mandato, dando à comunidade o que a gente merece. Boas praças, bons andamentos nas ruas, limpeza de ruas. Aqui tinha uma lan house comunitária que tinha 7 computadores, hoje só tem esses 2, porque eu vendi, porque não tinha como manter. Eu não tenho como manter porque eu não tenho emprego. Então eu não tenho condições de manter mais do que o que eu faço para a comunidade. O que eu pude fazer, eu me dediquei à comunidade. Eu sou extremamente, às vezes eu me sinto até culpado de não ter vivido tanto, mas eu acho ter vivido assim, ter aproveitado a minha vida como solteiro, mas eu acho que tudo que eu fiz foi por amor a esse bairro. Muito bem. Quem o senhor acha que hoje em dia são agentes muito ativos, presentes aqui no bairro? Por exemplo, o batalhão. Eu sei que o batalhão é um agente bem ativo. Aqui tem pessoas multiplicadoras, né? Eu digo ativo porque são multiplicadores, né, da sociedade. Pessoas e tem instituições. Por exemplo, as igrejas são multiplicadores de cidadãos. O quartel, que nós temos como exemplo, às vezes as pessoas acham que o quartel o quartel militar, ele é militar, mas não é. Ele não é para defender a sociedade, ele é para defender a união, né? Mas ele é multiplicador da sociedade, porque ele participa. A gente fazia aqui campanhas de lixo, campanhas nos próprios desfiles cívicos, eles participam, e as campanhas que a gente faz em tudo que a gente faz na comunidade, que convidam, eles vêm, participam. Quer dizer, é uma instituição forte, porque é federal, né? Não é só do estado nem do município, é federal. Então eu acho assim, que nós temos outras instituições que arrodeamos aqui, de hospitais, de farmácias, de comércio. Aqui tem um bom comércio, porque muita gente de Natal vem comprar em Nova Descoberta. Por ser um bairro ainda com a tradição do interior. Nova Descoberta ainda tem assim, aqui e acolá se arrisca a dizer que nós somos interiorano mesmo. Porque a essência do interior aqui não acabou ainda. Se você passar de 10 horas da noite, você ainda vê gente na calçada, assim, conversando, entendeu? Quer dizer, é uma essência do interior. E hoje em grandes capitais ou pequenas capitais não existe mais, né? Mas aqui ainda tem esse andar no meio da rua,
O povo ainda anda no meio da rua como se não tivesse transporte, não tivesse carro. Quer dizer, o povo ainda anda. Quer dizer, o povo ainda é pautado com aquela questão do interior. Então eu acho assim, nós temos grandes pessoas também, pessoas de esporte, como eu falei, da religião, pessoas que vêm do clube de mães, da associação de moradores, do clube de idosos. Então eu acho assim, que são pessoas que se enquadram dentro do nosso contexto na comunidade, né? As escolas fazem o que podem, os que os governantes dão a oportunidade. Eu digo sempre que as escolas só recebem as migalhas da educação, porque infelizmente faz milagre, né? Às vezes falta merenda, às vezes falta um computador, às vezes falta, porque hoje não é mais para faltar isso. Nós estamos num país, nós somos um país rico, que infelizmente a proposta do país, ela no papel é ótima, mas na realidade ela é muito falha. Mas não é culpa das pessoas. Aqui nós tivemos bons diretores, diretores que já se foram, diretores que já estão aposentados, bons diretores, bons professores. Então a gente só tem assim a dizer que nós temos aqui o Padre Pio, que faz o quê? 60 anos que ele mora na nossa comunidade. Então é uma grande referência para nós. Padre Pio é um pastor de referência, e a gente pode acreditar que ele realmente deu o que ele pôde dar, né? Hoje doente mesmo, mas ele ainda contribui com a comunidade. Então é isso que falta na comunidade, esse amor humano. Eu acho que é esse amor que faz com que a gente tenha uma comunidade mais aguerrida, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho da bandeira e do hino. Pronto, a bandeira foi quando eu fui a Brasília, num congresso, que me chamaram pela FECEB, porque eu era diretor da FECEB. A FECEB é a Federação dos Conselhos Comunitários do Rio Grande do Norte. E eu fui para Brasília. Então, como eu não tinha o que levar para Brasília, meu Deus, eu sou de uma entidade, era presidente do Conselho Comunitário, eu digo, vou inventar uma bandeira. Aí inventei a bandeira de Nova Descoberta, que tem ND. Se você olhar direitinho, ela tem o ND, Nova Descoberta. E depois eu inventei o hino, que eu sentia falta, porque quando eu cheguei em Brasília com essa bandeira, muita gente de outros estados perguntava que bandeira era aquela, e eu fui dizendo, né? Então eu senti que as pessoas tinham um pouco de assombramento, porque nunca tinha visto um bairro ter a sua bandeira. Existe o estado, o município, o país, mas uma comunidade não tinha bandeira, né? Então eu fiz a bandeira e depois por ironia do destino, eu botei na minha cabeça de fazer o hino. Aí fiz o hino de Nova Descoberta, que ele traduz muito bem a história do bairro, porque ele fala diversas coisas do Sétimo Becom, das fábricas, da educação, da saúde. Ele fala de tudo isso, nós temos no hino. E fala da comunidade em si. Aí eu fiz o hino. Eu acho assim que é muito bom as pessoas historicamente, ter o seu bairro como referência. E eu tenho isso aqui como uma referência minha, porque são 45 anos que eu moro aqui. Só nessa casa faz 32. Então assim, eu tenho uma grande vivência na comunidade, no bairro. Já conheço aqui crianças que eu levei para o hospital para a mãe ter neném, que já é avô. Então é uma referência. Então eu tenho dado ao meu bairro a Paixão de Cristo, que nós ensinamos sempre que precisamos, a vida cultural do bairro. Então tudo isso a gente fez com muito amor.
e eu faço com muito amor a minha comunidade. E quero deixar esse legado para o futuro, a alguém se espelhar. Não que imitar ou invejar, isso não existe comigo. Porque tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi por acaso, não foi na escola. Como eu disse a você, que eu tenho 4º ano primário. Passei quase 5 anos fazendo o exame de admissão, que eu acho que você nem sabe o que é exame de admissão. Era um livro desse tamanho que tinha todas as matérias naquele livro. Então a gente fazia um exame de admissão que hoje poderia ser a faculdade, né? Mas tudo que eu aprendi foi pelo destino e por honra e glória das pessoas que me rodearam. Eu agradeço muito aonde eu morei, aonde eu fiquei. Eu sou muito agradecido nos bancos das praças que eu dormi, nunca tive problema com isso, mas graças a Deus eu segui um caminho de fé e um caminho que hoje eu sempre digo que a minha maior virtude e a minha maior doença, que é uma doença incurável, é de ser honesto. Isso para mim não tem quem tire, a honestidade. Porque eu aprendi a ser honesto com as pessoas de bem. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi e não quero que ninguém tire de mim. Porque ninguém tira a sabedoria. A sabedoria, ela é tão forte que quando, às vezes, eu digo aqui às crianças, vocês têm que aprender. Vocês têm que procurar aprender muito mais. Porque você aprendendo é para você, não é para ninguém. Porque só você é um livro que ninguém lê. É a mente do ser humano. É o único livro que ninguém lê. Só quem lê é você. Né? Eu acho importante isso. Muito bem, já contemplou tudo. Contemplou? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria só dizer a você que esse livro que vocês estão realizando é uma coisa que me deixa assim muito à vontade, né? Porque é uma coisa, mas é uma coisa que eu acho assim que me satisfaz, porque a coisa que eu mais gosto na minha vida é de contar a história desse bairro. Eu gosto mais de contar a história do bairro do que a minha vida particular, a minha vida social, a minha vida, o que eu vivi na vida, porque também é recheado de coisas, né? Porque quem viveu a vida toda, quem conta a vida é quem viveu a vida toda. Porque quem não viveu não conta nada. Né? Nem se lembra do que se passou. Acha que o futuro é que vai lhe dar alguma coisa. Não, você tem que presenciar o passado para começar o futuro. Senão o futuro não resolve nada. Não tem nada, né? Porque é triste você ter um curso superior, mas não ter passado pelo curso. Então você não passou. Você tem que passar, vivenciar, aprender com o que você passou e botar em prática, porque tudo que você passou, não vai esquecer o passado. Sempre procure vivenciar o passado para construir o futuro, senão não constrói. É uma pessoa leiga, né? É por isso que eu luto muito, tanto politicamente, como pessoalmente, como sem ser em política. Eu luto muito por uma escola de tempo integral, porque é onde eu acho que as pessoas vão ficar fixado no que ele tem que aprender. Que é para depois ele dizer, eu aprendi. Porque quem é que esquece seu primeiro professor? Se você esquecer, você é um doente, não tem o que lembrar mais na vida, né? Porque você tem que lembrar o primeiro professor, as primeiras leituras, as primeiras palavras, tudo isso você tem que lembrar para quando você for hoje um sociólogo, você lembrar daquilo que você passou, senão você acabou. Porque acabou, se você começou com aquilo. Não é assim? Com certeza. Pois é, eu fico muito grato por você estar fazendo. Eu dou toda a assistência que vocês precisarem de mim, pode dispor qualquer hora, qualquer dia.
às vezes fica um pouquinho assim, meio imprensado, mas você está vendo minha vida como é. Eu faço pedreiro, eu faço limpeza, eu sou quem lava minha roupa, eu sou quem engomo, eu sou quem arruma minha casa, tudo eu faço ainda, com 68 anos.